Olá, seja bem-vindo ao canal da Kevin. Eu sou o Ignaldo, eu sou psicólogo e mestre em gestão empresarial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as próximas notificações. O vídeo de hoje eu vou dar dicas de como elaborar um problema de pesquisa. Eu vou ajudar você nessa difícil tarefa a identificar alguns pontos que vão conduzir, né, meio que um passo a passo para que você consiga elaborar o teu problema de pesquisa. Então, vou compartilhar agora os slides. eh, e, embora a tarefa de você chegar a uma pergunta de pesquisa que parece alguma coisa muito simples, né? Você tem que transformar essa pergunta em algo, uma frase muito simples, muito objetiva. Ela não é uma tarefa tão, tão fácil de ser atingida, né? Não é tão trivial você chegar a definir o que é o teu problema de pesquisa. Vai exigir muita dedicação, muita reflexão, né? Mas você consegue perfeitamente tirar uma boa pergunta do seu campo de interesse. Como a gente faz isso? Primeiro você deve ter alguns temas que são que você tem interesse. Eu gostaria de saber sobre tal assunto, mas é impossível você colocar todos esses seus interesses alinhados em uma única pergunta, ou um único objetivo da sua pesquisa. Você precisa selecionar aquilo que de fato faça sentido para você. Por exemplo, se dentre todos os temas eu seleciono um dos temas que para mim faz sentido, como violência doméstica, ou saúde pública, ou conflito entre gerações, esse tema ele tem que ter um significado para mim, né? Eu tenho que ter um interesse particular. Porque imagina você que está iniciando agora na pesquisa científica, do seu mestrado, ou está dando sequência aí ao teu doutorado, e você vai passar no mestrado, vamos imaginar, em torno de 2 anos pesquisando sobre um tema, e no doutorado de 4 a 5 anos pesquisando sobre aquele tema. Se esse tema não desperta em você o interesse pelo qual você está demandando tanto esforço, tanta dedicação, pode se tornar uma tarefa muito penosa, uma tarefa árdua, para você ficar tanto tempo aí pesquisando um assunto que para você não tem relevância. Então, a dica de ouro é você escolher dentro aquilo que você tem como interesse, né? Escolher um tema e desse tema realmente ele tem que te brilhar os olhos, ele tem que fazer sentido para você. Tendo escolhido o tema, você precisa elaborar um plano de estudo, um roteiro de estudo. Então você vai identificar es as áreas, que estão relacionadas a esse seu tema, ou seja, esse meu tema de estudo, ele diz respeito a uma única área ou ele tem interface com outras áreas? Identificado isso, você começa a identificar as principais revistas científicas dessas áreas. Então, o que estão sendo discutido nessas revistas, o que está sendo produzido nessas áreas de conhecimento? Você pode usar a classificação aí da Qualis, né, da CAPES, como uma plataforma Sucupira, ou se você estiver pesquisando um journal internacional, algum ranqueamento, né, para que você consiga selecionar boas revistas. Você está lendo lá uma revista A1, A2, ou talvez uma B1, B2, e você saber, de repente, qual é aquela classificação. Por que isso é importante? Para que você não demande tempo lendo conteúdos que, às vezes, a geração daquele conhecimento não foi bem avaliada pelos pares, gera dúvida, incredulidades de como aqueles dados foram produzidos. Então, é importante você sempre direcionar seus estudos com bons artigos, com boas revistas. E leia artigos que são originais e que são importantes. Por exemplo, eu estou lendo sobre o meu tema, aí um fulano fala sobre ciclano. Mas fulano não é o ator principal, o pesquisador principal nesse tema. Então eu tenho que ler sobre ciclano, eu tenho que procurar o que ciclano está dizendo, o que ciclano tem produzido, né? E aí vou ter mais entendimento e domínio sobre o assunto.
E é você conhecer nessa etapa qual que é o estado da arte, né? O que se sabe até o momento sobre o assunto. É comum, às vezes, os orientadores pedir para você ler artigos que foram produzidos nos últimos 5 anos. Ah, mas por que só artigos que foram produzidos nos últimos 5 anos? É para você traçar um período de corte onde você vai pegar o estado mais contemporâneo daquele conhecimento. Então, tudo que foi produzido anterior a esse período deve estar concentrado nesses últimos artigos, nessa produção desses últimos artigos. E aí você ganha tempo. Não ficar lendo, de repente, ou pesquisando algumas coisas que já foram respondidas, já foram abordadas. Então, isso te dá esse entendimento. E faça uma revisão sistemática. Junte artigos realmente que discutam sobre aquele tema, aprofunda artigos nacionais e internacionais, porque a língua inglesa é hoje uma linguagem da ciência, então tem que buscar periódicos que estão fora do Brasil, até mesmo pesquisadores bons aqui no Brasil que acabam publicando em inglês, né? E entrar em contato com esse material. E aí, entrando em contato com esse material, você vai perceber quais são os principais resultados encontrados nessa área. Quais são as conclusões dessas pesquisas, o que está sendo o entendimento sobre esse tema, quais são as variáveis que estão sendo investigadas, tanto as variáveis independentes, as variáveis dependentes. Em pesquisa social, nós não usamos muito o termo independente e dependente, por entender que você não vai ter manipulação sobre essas variáveis. Então, é comum você encontrar termos como predecessores e variáveis de resultado. E aí você também começa a observar, nessa tua revisão da literatura, quais foram a metodologia de coleta desses dados, como que os pesquisadores estão fazendo a coleta, que tipo de variáveis estão sendo utilizadas, quais as análises que são mais frequentes, como que esses dados estão sendo reportados, qual o tamanho dessa amostra. E aí você vai tendo uma ideia do que você vai encontrar pela frente, do que você vai se deparar pela frente, tanto no que diz respeito à metodologia de coleta, análise de dados e do tamanho da amostra. Uma outra dica de ouro é não negligenciar as limitações do estudo e recomendações dos pesquisadores. Por quê? Porque aí você vai ter algumas dicas de como evitar possíveis tropeços na sua pesquisa. Ao ler um artigo, é comum os pesquisadores darem algumas orientações de dificuldades do que eles encontraram na coleta ou na análise dos dados, como os dados estavam dispostos, e aí você já pode começar a pensar sobre a tua pesquisa, evitando ou minimizando o impacto desses possíveis dificultadores da sua pesquisa. Então, isso é uma regra muito valiosa, você entender como foram feitas e algumas recomendações do que você pode fazer para ter um melhor desenvolvimento na sua pesquisa. E qual é a característica para um bom problema? Primeiro, o problema tem que ser factível. O que eu quero dizer com isso? Factível, o problema tem que ser atingível, ele pode ser investigado. Imagina que eu queira, o meu interesse de pesquisa é avaliar uma determinada percepção sobre o fato dos presidentes da Europa e comparar essa percepção com os presidentes da América Latina. Interessante, mas se eu não tiver acesso, eu não conseguir acessar os presidentes desses países, se torna inviável, eu não consigo operacionalizar minha pesquisa, mesmo tendo um tema que possa ser interessante e relevante. Eu tenho que ter domínio técnico sobre aquilo que eu estou pesquisando. Então, eu quero estudar o efeito de um determinado medicamento sobre o câncer, mas eu não sou da área médica, eu não sou da área de saúde, da área farmacológica, então isso vai limitar a minha investigação. Então, procure investigar, procure que o teu problema de pesquisa esteja relacionado à tua área de domínio, né? À tua área de competência. Aqui é competência técnica mesmo.
né? E ele é viável em termos de tempo e de custo esse problema? Cara, eu posso ter um problema que é muito interessante, mas eu tenho pouco tempo para realizar a minha pesquisa, estou aí concluindo o meu mestrado e eu precisaria de mais tempo, como no doutorado. Eu tenho aí, de repente, 4 anos, 5 anos para ficar pesquisando sobre determinado tema. Então, avalie isso também, o tempo que você vai ter e o custo, né? O custo, até mesmo o custo financeiro, depende para a realização daquela pesquisa. Eu posso precisar de um equipamento, de um medidor, de repente, que envolve investimento, e eu não vou dispor daquele investimento, ou a instituição onde eu estudo não tem aquele equipamento, então isso pode atrasar a minha pesquisa e pode, às vezes, até inviabilizar a minha pesquisa. E o número de pessoas, ou de sujeitos, né, no caso de pesquisa de laboratório, que você vai precisar ter acesso, se ele é suficiente para responder ao teu problema de pesquisa. Para ser considerado um bom problema de pesquisa, ele precisa ser interessante, ou seja, descobrir a resposta é algo que me estimula. Eu, enquanto pesquisador, vale a pena eu dedicar tanto esforço, eu correr atrás daquela informação, eu entender um pouco melhor sobre aquele tema ou aquele assunto. Então, ele tem que ser interessante. Ele tem que ser novo, tem que ser original. Então, esse meu problema, quando eu falo de novo, não vamos pensar que você vai pesquisar algo que nunca ninguém pesquisou. É comum, às vezes, ouvir: ah, mas eu não encontro literatura, na literatura não tem nada relacionado ao meu tema. É bobagem. Pode pesquisar direito aí que você vai encontrar sim. Provavelmente você está tendo alguma dificuldade em identificar aí os principais produções dessa área. Mas é difícil hoje a gente imaginar que tem um tema que seja único, que ele seja inovador, no sentido que ninguém nunca pesquisou. Hoje você tem pesquisa em quase tudo que você pensar, você vai encontrar já um pessoal, uma galera aí que vem pesquisando a respeito. Mas ela precisa, às vezes, ser nova em que sentido? É novo nesse contexto, é novo com essa população, né? E isso vai fornecer novos achados? Ou eu vou falar mais do mesmo que se vem falando? Então, tem que fazer essa pergunta, né, esse entendimento aí para você ter um bom problema de pesquisa. E o teu problema de pesquisa tanto pode confirmar uma teoria já existente, né, ou pode refutar. Por exemplo, eu tenho uma teoria que foi desenvolvida num determinado contexto para um certo público. E essa teoria ela não se mantém para um público diferente, um contexto diferente. Então, são esses achados que você vai trazer que podem contribuir para o avanço aí do conhecimento. E não se esqueça, pesquisa tem que se pensar em termos éticos. O que é isso? A pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela impõe risco aos participantes, sejam eles risco físico, ou de invasão de privacidade, ou na divulgação dos resultados dessa pesquisa. Então, isso é comum terem nos centros de pesquisa o comitê ético, e você tem que submeter aí o teu projeto de pesquisa para esses comitês, né, para ter a aprovação, para garantir, né, se resguardar aí que você não está provocando ou causando algum dano. E tem que ser um tema relevante. Ele traz avanço para o conhecimento científico, tal como nós já mencionamos, né? Falamos agora há pouco. Não é trazer mais do mesmo, é trazer coisas que possam ser inovadoras. Um problema de pesquisa, ele pode ser mais complexo, mas, no mínimo, você tem que ter um entendimento que ele precisa ter duas variáveis. Uma que é o efeito que eu quero pesquisar e a outra é o resultado que eu quero pesquisar. Então, sempre vou ter que ter, no mínimo, duas variáveis no problema de pesquisa. Se você não identifica, ao ler o teu problema de pesquisa, você não identifica quais são as variáveis que você está investigando, tem problema aí, né? Alguma coisa está errada. Mas o meu problema de pesquisa, ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Do mesmo modo, você precisa. Então, imagina que eu tenho um fenômeno que eu estou estudando e eu quero compreender o que está relacionado a esse fenômeno. Quais são
as, as condições predecessoras desse fenômeno. Então, mesmo na condição qualitativa, precisa ter no mínimo duas variáveis. Então, eu posso ter x que impacta em y, né? E eu posso ter, de repente, mais variáveis pesquisadas, como x1, x2, x3, que são várias predecessoras ou várias condições que impactam num determinado fenômeno, e esse fenômeno ele pode ter as variáveis aqui, como nós temos y1 e 2, são consideradas variáveis de controle. E o z1, que é a nossa variável de interesse, a nossa variável de resposta. Então, vamos imaginar que eu esteja pesquisando sobre clima organizacional, e dentro de clima organizacional eu tenho vários fatores que compõem o clima, sobre o resultado financeiro de uma determinada organização. E aí eu quero controlar isso por setor, eu quero controlar isso por ramo de atividade, eu quero controlar isso por tempo de existência daquela empresa. Então, essas são consideradas aí as variáveis de controle. Pode ser que não seja o melhor exemplo, mas é o que me veio agora em mente, né, para que a gente consiga ter um bom problema de pesquisa. Então, precisamos compreender que para ter um problema de pesquisa, eu inicio com a escolha do tema, que é a escolha do assunto, eu faço uma revisão bibliográfica desse assunto, identifico as principais revistas científicas que estão trabalhando esse tema, eu identifico os principais achados sobre esse tema, o que está trazendo essas pesquisas mais recentes, e aí, com isso, eu consigo identificar qual que é a lacuna de pesquisa. Se eu não identifiquei uma lacuna de pesquisa depois de ter feito todo esse trabalho, preciso retomar a revisão bibliográfica, porque alguma coisa aí passou despercebida, né? Se eu não identifiquei, pronto, eu já tenho o meu problema de pesquisa. Eu já consigo ter uma boa pesquisa. Espero que essas dicas tenham ajudado você a pensar melhor sobre o teu problema de pesquisa, como chegar ao teu problema de pesquisa. Você pode nos seguir através do YouTube ou as outras mídias sociais. Temos e-mail de contato. Alguma dúvida pode nos escrever. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe com quem você conhece e que compreende que possa ser interessante esse assunto. Desejo a você sucesso e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço, fique bem.